Fala galera, ligada na TV Atitude Podcast. Sou o Carlos Amaral. Hoje é dia, galera, de falar do primeiro episódio da série The Last of Us da HBO. Bem, galera, The Last of Us totalmente inspirado e adaptado frente a um dos jogos mais emocionantes e mais criativos que eu conheço, e que sem dúvida é o parte 1, no caso, é o jogo que praticamente é o que eu mais gosto. Então ver isso em uma série é algo muito legal, surpreendente. Então em cada semana, toda segunda-feira, vamos aí falar um pouco de cada episódio, recapitulando o que foi apresentado, né, falando um pouco mais do que eu achei e tudo mais. Então deixando claro, teremos sempre spoilers do que aconteceu no episódio, já que eu vou fazer uma varredura geral do que aconteceu. Então, galera, o seriado começa aí com 1968, na qual ali temos dois entrevistados frente a um público e a um apresentador, e eles falam sobre vírus. O primeiro deles comenta que com o avanço da tecnologia, né, é bem provável que o vírus possa chegar com maior facilidade no mundo inteiro, enquanto o segundo fala sobre fungos, né? Quem não sabe, a doença, né, que praticamente extermina a população mundial em The Last of Us advém de um fungo que existe realmente, mas que afeta apenas as formigas. E durante aí essa breve introdução é dito, né, que um fungo não sobreviveria a temperatura de 34 graus, e que o expositor, né, que está comentando sobre isso nesse começo, fala que com o mundo esquentando, os fungos também mudariam a temperatura que aguentariam, e que se conseguissem entrar em um corpo humano poderia trazer a extinção. Bem, vamos para 2003, ano diferente em relação ao jogo, já que o jogo é em 2013, mas ali foi justificado que deixaram 2003 para que com o avanço da pandemia, né, que eles estão vivendo, ficasse mais próximo do nosso cotidiano. Mostra-se Joel, Sarah e Tommy, né, que é uma família, digamos, a família protagonista do jogo, né, e também da série. E dessa maneira ali conhecemos um pouco da vida dos três, em que Joel é um ex-fuzileiro, sabendo assim manejar armas e tudo mais, e a Sarah é uma estudante. Eles têm uma vida pacata e simples no Texas, na qual ali tem o começo da manhã, o café da manhã, e também depois a Sarah indo para a escola, né, essa rotina dentro da escola com deveres e etc. Pouco a pouco você vê alguns sintomas de que está mudando a cidade, na qual a gente vê bastante a presença da polícia passando, carros dos bombeiros, helicópteros. Então aquilo ali vai dando algum ar de que está acontecendo alguma coisa. Então, após a Sarah levar o relógio do Joel para consertar, a própria moça da loja de relógios trata ela um pouco mal, querendo fechar a loja rápido, com um pouco de medo. Ali você já nota, né, que o mundo está mudando, que está acontecendo algumas coisas que não são possíveis de explicar. Ao voltar do conserto do relógio, Sarah visita os vizinhos, assim como tinha prometido no começo do episódio. Fica lá com os vizinhos por alguns momentos, e enquanto ela olha na estante alguns livros, a senhora que está na cadeira de rodas começa a se contorcer. Bem, ali a gente já começa, né, a ver um pouco dos monstros ou zumbis que vão aparecer no seriado. Quando chegar a hora, né, de aprofundar sobre os zumbis, então daí traremos aí os nomes corretos, né, para já não atrapalhar na experiência de quem está assistindo pela primeira vez, conhecendo pela primeira vez The Last of Us. Após isso, Sarah volta para casa e o próprio cachorro da família, né, dos vizinhos, começa a ficar estranho, porque o animal já sente a diferença na pessoa. De noite, ela entrega o relógio para Joel e eles assistem TV até ela dormir. O telefone dele toca e é o Tommy dizendo que foi preso e que precisa da ajuda do Joel para tirar ele da cela. Então Joel leva a sua filha para a cama e sai em busca do irmão. Ela acorda com o barulho dos helicópteros e ao descer nota que o pai não está em casa. Vê o cachorro dos vizinhos latindo bastante e ela tenta ajudar.
e levar o cachorro de volta para casa, mas o cachorro se nega e acaba fugindo. Quando ela chega lá, entra na casa, vê alguns dos vizinhos ensanguentados e a senhora que estava na cadeira de roda, completamente dominada pelo fungo, pelo vírus, tá? Vamos falar vírus. E a partir disso, esse vírus já toma conta dela e ela já está se locomovendo com muita rapidez e também com muita ferocidade. Dessa maneira, ela foge assustada e quando sai na rua, o Joel acabou de chegar com o Tommy. Eles então derrubam a idosa, derrubam um outro também que já está contaminado e fogem. Ainda avisam para uma das vizinhas se proteger, mas nota-se no fundo da cela que os dois que estavam abatidos no chão se levantaram e atacaram a vizinha. Eles fogem, as estradas estão fechadas pelo exército, eles tentam fugir. Quando eles entram em uma parte da cidade, muita gente envolvida ali, muita gente correndo, sem dúvida, muita gente contaminada. Então algumas bombas são jogadas ali no local, o carro deles capota. E eles, ao acordarem, começam a tentar fugir daquele local. A Sarah com o tornozelo torcido, Joey a carrega nos braços. Enquanto eles correm, ele acaba se separando do Tommy, porque um carro pegando fogo cai entre eles e ele não consegue voltar ao irmão. Então eles se separam por um tempo. E quando Joey está com Sarah nos braços, eles encontram um soldado. Bem, e aí vem uma das cenas mais chocantes do seriado, assim como dessa história. Joey com Sarah nos braços diz que ela não está doente, nem ele está doente. Mas o soldado recebe ordens pelo rádio de extermínio total. Ele então atira, os dois rolam pelo chão. Quando Joey está para ser finalizado, o Tommy aparece e finaliza o soldado. Joey levanta, mas ao olhar Sarah, ela está com o abdômen todo perfurado e ali em seus braços ela o deixa. Momento muito triste e que no jogo é mais impactante. Eu achei no jogo mais impactante, pois ela é bem mais nova no jogo do que na série. Então foi algo assim que chocou bastante, né? Era algo que eu esperava, óbvio, mas que foi bem pesado. Na sequência, 20 anos se passam, Joel já é um novo homem. E nessa nova sociedade, ele vive em um local em que existe uma zona de quarentena na qual o exército é quem comanda. Joel faz todo tipo de serviço em busca de dinheiro, fichas ou comprimidos. Ele também vende esses comprimidos aí por fora, até mesmo para alguns dos soldados. Ele volta para casa para descansar, mas continua em busca do seu irmão, que saiu há 3 semanas e ainda não deu notícias. Joel se mostra preocupado por isso e busca obter respostas. Ao voltar para casa, espera que sua amiga ou namorada Tess volte. Ainda não fica explícito assim a relação entre os dois, mas mostra-se que é bem próxima. E então, quando Tess volta, já bem machucada, ela que passou por um problema por causa de uma bateria e tudo, ela volta um pouco machucada. Ela ainda foi pega ainda por alguns soldados, mas depois conseguiu sair. Então, ela explica ao Joel de tudo que aconteceu sobre essa bateria e os dois vão em busca aí de poder encontrar a mesma para poder seguir em suas vidas. Mas, né, ao encontrar a bateria já está toda danificada, não teria como usar. Ali temos uma parte muito importante dessa história. Joey então conhece Ellie. Ellie, que anteriormente nesse mesmo episódio é mantida presa por uma corrente em suas pernas para que não fuja, e sempre ali uma pessoa vem pedir para que ela conte de 1 a 10 e também fale o nome dela. Tudo isso é porque Ellie já teve, né, já foi mordida por um dos monstros e ela não se transformou em um, ela não se contaminou. Então ela fica ali meio que presa junto aos vagalumes contra a sua própria vontade, pois a Marlene, que aparece na sequência, tem alguns planos para ela. No caso, ela gostaria que a Ellie fosse para o outro lado do país praticamente, para que encontrasse, né, a sede dos vagalumes e lá pudesse contribuir
em busca de uma salvação. Seriam os vagalumes que levariam ela, mas os mesmos comparsas que atacaram a Tess entraram em combate com os vagalumes, né, que são liderados nessa parte, nesse setor, pela Marlene, e eles entraram em disputa. Quase todos morreram, sobrando apenas a Marlene e mais uma companheira. A Marlene então faz um acordo com o Joe e a Tess e oferece todos os suprimentos que ela tem ali para que eles levem a Ellie até a sede dos vagalumes. Joe então aceita e eles partem no começo dessa aventura. Essa Ellie, ela demonstra muita personalidade, ela é muito curiosa, fala muito palavrão, ela é bem diferente, né, do que é no jogo. Ela já demonstra ser mais velha também do que no jogo, então, mas a relação entre os dois é óbvio que eu acredito que vai ser bem próximo como era no game. É uma relação ainda um pouco confusa, já que estamos no início, né? Eles não podem ter um laço tão afetivo já desde o começo. Ela vai para casa do Joe e espera para que eles partam. A Tess chega horas depois, eles saem, passam pelo esgoto para poder chegar na superfície. Chegando na superfície, começam a andar devagar para que os policiais não os peguem, pois se pegarem, eles podem ser executados, pois isso é mostrado na série, que pessoas que não cumprem ou saem da zona de quarentena sem a autorização, eles acabam sendo executados. Então, quando Joel está saindo, o guarda que Joel vende os comprimidos os encontra. Ele manda os três ajoelharem e ao fazer o teste, nota-se que a Ellie está doente, mas antes disso, Joey mais uma vez fica de frente para o soldado pedindo clemência para que ele não atire, e na mesma hora ele lembra do que passou junto de sua filha. Aquilo ali mostrou a essência que o Joel é, o cara que era um cara do bem, que viu perder o seu mundo, né, que no caso seria sua filha, passando mais uma vez por aquela situação. Ele não pestaneja e vai para cima do soldado, e talvez com toda a fúria que teve reprimida por esses 20 anos e pela perda de sua filha, Joel acaba com o soldado com muitos murros, que acaba até mesmo sangrando sua própria mão. A partir dali, eles notam que Ellie está doente, já que a máquina que os soldados possuem, ao encostar em você, ela demonstra uma luz verde se você não está infectado e uma luz vermelha se você está. Ellie, então, eles notam que Ellie está contaminada e ela mostra a cicatriz em seu braço de uma mordida. Bem, essa mordida já faz 3 semanas, segundo o relato dela, e ela não foi contaminada. Eles então notam que tipo de pessoa Ellie é. A partir dali eles fogem e acaba o episódio. Foi muito legal essa adaptação até aqui, seria mais ou menos 1 hora de jogo, tá muito legal. E a parte que mais me chocou, eu vou relatar agora, que é, depois que mostra o Joel com os comprimidos, vendendo e tudo mais, mostra-se uma criança caminhando pelas cidades e encontrando ali as ruínas de Boston, que é onde a cidade onde o Joel está, onde existe a zona de quarentena. Essa criança vem andando ali, e até mesmo a própria roupa, né, jeans e a camisetinha vermelho, que lembra muito a própria roupa da Ellie no primeiro jogo. E essa menina vem andando e assim, eu sabia quem era a atriz que faria a Ellie, até ali não tinha mostrado. Pensei que aquela menina poderia ser uma Ellie mais criança, para depois, com o passar de alguns anos, ela se tornasse a atriz que interpreta ela. Mas não, fui pego totalmente de surpresa. Essa criança então cai no chão, o soldado vai até ela, vê que ela está viva e leva para dentro. Lá dentro, na zona de quarentena, essa menina está presa numa cadeira de rodas. Ela quase não consegue falar, talvez pelo medo e tudo mais. Uma soldada conversa com ela de uma maneira muito meiga e nota-se que o jeans dela está rasgado no joelho. Na hora que eu vi, eu não vi nenhum tipo de machucado ou se tinha algum arranhão, porque é uma das coisas que poderia passar, né, o vírus para outro é algum arranhão. E na hora quando eu olhei, eu só vi o jeans furado, né? Então o soldado vem, coloca o equipamento de fazer a medição se ela está infectada ou não, e ao encostar nela demonstra a luz vermelha. Isso foi bem antes do que o Joe com a Ellie e tudo mais, então na hora eu não tinha entendido a situação. Nota-se ali que ela dá o vermelho, então que ela está contaminada, e aí a soldada fala assim, não, você vai tomar agora uma injeção
e depois, quando você acordar, a gente vai comer a sua comida preferida. A menina dá um sorriso, o soldado vem e aplica nela a injeção. Na cena seguinte, mostra-se algumas pessoas no meio de uma cidade jogando corpos no fogo, né, para que essas pessoas não se transformassem nos monstros. E chega um novo caminhão com corpos. Quando abre, a mulher não dá conta, né, de pegar o corpo e fala: eu não consigo. E ela tira um pano que ela tá no rosto, tipo uma máscara, assim, um pano enrolado no rosto, ela tira. E o homem que tá do lado dela também tira. E ali são o Joe e a Tessa. E ela fala: não consigo fazer. O Joe então olha, tal, e quando mostra é a menina, né? Então aquela injeção que ela tomou foi para eliminar ela. E ali o Joe pega o corpo dela, né, com a faixa no rosto também, e joga ela no fogo. Cara, aquele momento eu não esperava, aquilo foi muito angustiante, sabe? Ver aquilo ali me deixou muito triste. Lógico que foi muito triste também a Sarah e etc. Mas aquilo ali, quem conhece o jogo já saberia o que ia acontecer. Então eu aguentei bem. Mas agora, quando vi essa parte, a parte nova, numa expansão, aquilo ali foi muito triste. Aquilo ali me pegou, me deixou chateado. Mas, né, em um mundo apocalíptico como eles vivem, era algo de se esperar. Bem, galera, gostei bastante desse episódio. Foi muito bom. Tá sendo uma boa adaptação até aqui. Espero que melhore e tudo mais. The Last of Us é uma história muito rica e que sem dúvida vai mostrar vários elementos para a gente concordar e discordar. O ato da Ellie ter ficado presa com a corrente na perna também me fez pensar muito sobre os vagalumes. Sinceramente, eu nunca fui muito fã dos vagalumes. Sempre achei eles apenas alguns mercenários mesmos e que no final das contas só pensam em si. Então ver eles aprisionando a Ellie pela corrente foi só para comprovar mesmo a péssima visão deles. Sei que muita gente gosta, calma gente, relaxa, tá? Mas nunca fui muito fã dos vagalumes. Então assim, tô gostando bastante. Infelizmente só domingo o próximo episódio, dislike. Mas achei bem legal, tô muito satisfeito e tenho certeza que vai ser uma grande série. E toda segunda a gente vai vir aqui falar na TV Atitude sobre ela, falar sobre o capítulo. Algo que de alguma maneira vai ajudar você se você não assistiu. E se você assistiu, também vai contribuir, né, para você lembrar e tudo mais. E talvez até você deixar nos comentários onde é que você esteja ouvindo isso, de algum elemento que eu tenha esquecido. Muito obrigado, gente. Tenha todos uma ótima semana. Que The Last of Us se torne algo muito legal para nós todos. Valeu, galera. Boa semana. Tchau.